E aí pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma aula, capítulo 10, magnetismo. Mas desta vez vai ser um pouco diferente, por quê, pessoal? A gente vai aproveitar a aula da professora Letícia. Então desta vez, quem vai ministrar a aula é a professora Letícia. É uma aula que ela gravou ano passado, mas que serve completamente para vocês. São os mesmos conceitos, não se preocupem. Então a aula de hoje é com a professora Letícia. Mas não se preocupe que em sala eu vou reforçar com vocês o conteúdo, ok? Mas é isso e fiquem com ela. A primeira coisa que nós vamos estar trabalhando nesse capítulo do livro vai ser justamente os primeiros estudos sobre magnetismo. E aí eles foram vem sendo trabalhados, né, há um bom tempo. Por quê? Porque por volta de 600 a.C. foi encontrada aí uma pedra que ela tinha uma propriedade bem excêntrica de quê? De atrair corpos metálicos. E essa pedra ela foi encontrada justamente numa região chamada de Magnésia, localizada na Ásia Menor, que é atualmente a Turquia. E aí, essa pedra, ela foi chamada de magnetita, porque eles quiseram colocar esse nome, tá bom? E essa pedra, ela também é conhecida como pedra ímã, e essa magnetita, ela é justamente um minério de ferro, tá bom? A fórmula dele vai ser justamente Fe3O4, óxido de ferro. Lembrem disso, tá bom? Nós temos aí a presença do oxigênio e a presença do ferro também. E aqui tem uma imagem para mostrar justamente como é que é essa magnetita para vocês. E aí, por causa dessa magnetita, passou-se a chamar de ímã a substância que é capaz de atrair outras substâncias, dando essa propriedade aí do magnetismo, tá bom? Que é justamente a propriedade que foi dada esse nome por causa dessa pedra. Magnetismo, magnetita, por conta disso. E aí, nós vamos ter que os primeiros estudos realizados para esse magnetismo foi justamente que o seguinte: se você tem um ímã e suspender esse ímã por um fio, você vai ver que ele vai se orientar na direção norte e sul geográfica do local onde ele se encontra. Então, se por algum acaso você pegar um fio, um ímã, e colocar um fio nele, ele vai se movimentar de acordo com a posição norte e sul. O norte do ímã, o polo norte do ímã, ele acaba indo no mesmo sentido do norte geográfico, e o polo sul do ímã, ele fica justamente no sentido sul geográfico. É interessante que vocês vejam, e acho que você já tem noção, de que esse magnetismo e essa movimentação do ímã está relacionado diretamente aí com a bússola, mas isso nós vamos ver um pouco mais à frente, tá bom? Então aqui nessa imagem vocês estão vendo justamente, ó, se você pegar uma linha, o polo norte do ímã vai no sentido do polo norte geográfico e o polo sul do ímã vai no sentido sul geográfico, ok? E aí nós vamos ter aí a presença aqui, ó, da bússola, que é justamente indicando o sentido correto que ele acaba fazendo, né? Que esse ímã acaba tomando como sentido. E aí nós vamos ter o quê? Os primeiros estudos em relação às propriedades desse ímã. E aí, o que é que vocês vão observar em relação à interação desses ímãs? Primeiro, eu acho que vocês já cansaram de ouvir falar que opostos se atraem. Nem sempre isso acontece, mas no caso dos ímãs, sim, tá bom? Então, lembrem, tá? Opostos se atraem. Nós temos o polo sul e o polo norte do ímã, sempre vai ser assim, tá? Então, se o norte tiver contato com o sul, como eles são opostos, eles vão se atrair. Mas se por algum acaso você colocar o polo sul com o polo sul de outro ímã, eles vão se repelir, eles vão acabar se separando, tá bom? Então lembre, opostos se atraem. Norte com sul, eles vão ter a atração. E se você tiver iguais sul com sul ou norte com norte, você vai ter a repulsão, a separação desses ímãs. Outra coisa interessante é que os ímãs, independente da quantidade de vezes que você quebre, vamos dizer assim, que você acabe quebrando esse ímã, ele não vai perder essa capacidade, essa propriedade de atrair, de ter polos. É justamente o que eu coloquei nessa imagem aqui. Você tem um ímã maior, se quebrar ele no meio,
ele vai ter aí ainda essa propriedade de ter dois polos. E assim sucessivamente. Quanto mais você quebrar, mais você não vai perder essa propriedade do magnetismo de atrair e de ter também a presença do polo norte e do polo sul em qualquer pedacinho que você tiver desse ímã, tá bom? E outra coisa interessante sobre os ímãs é que quando eles são expostos a altas temperaturas, eles acabam perdendo essa propriedade justamente magnética. Por quê? Porque quando você tem um aumento da temperatura desses ímãs, você vai ter uma desorganização molecular. E acaba que essa propriedade que você tem de atrair ser somente por conta dessa organização, quando você desorganiza, você perde essa propriedade, tá bom? Então lembre, primeiro, a questão da interação. Se você tem polos opostos, coisas opostas, elas vão se atrair, e se tem polos iguais, elas vão se repelir. Outra coisa, se você quebrar esse ímã em muitos pedaços, ele não vai perder essa propriedade magnética e também vai ter sempre a presença do polo norte e do polo sul. E quando eles acabam sendo expostos, esses ímãs acabam sendo expostos a altas temperaturas, eles vão perder essa propriedade por conta da desorganização que acontece, ok? E aí nós vamos ter a questão do campo elétrico de um ímã, tá bom? O ímã, ele cria necessariamente o campo elétrico na região do espaço onde se encontra. E o nome dessa movimentação, né, que você vai observar, vai ser justamente o campo elétrico. E o que é que você vai perceber? Que ela surge sempre, ela sai do polo norte e vai sempre em direção ao polo sul. Como vocês podem observar nessa imagem aqui, ó. No polo norte você vai ter a movimentação, né, por esse campo elétrico que vai no sentido do polo sul, ok? E é interessante falar também que a intensidade desse campo elétrico, a força que você vai ter desse campo elétrico, é inversamente proporcional à distância do material a ser atraído pelo ímã. Em outras palavras, o que isso quer dizer? Quanto maior a distância que você tiver do ímã com o material que tem que ser atraído, menor vai ser a atração. E quanto mais próximo você estiver, maior vai ser a intensidade do campo magnético, vai ser maior também a atração, ok? Então, nós vamos agora partir para substâncias magnéticas. Que substâncias magnéticas são essas? Nós vamos ter substâncias que podem ser atraídas por ímãs, que são justamente as chamadas substâncias magnéticas. E aí nós vamos ter exemplos: o ferro, o cobalto, o níquel e algumas ligas metálicas como o aço e o latão. Mas também temos substâncias que elas não sofrem nenhum tipo de atração por esses ímãs, que são justamente a borracha, a madeira e o plástico também. E elas são chamadas de substâncias amagnéticas. Amagnéticas porque esse A vocês lembram que vem de não. Elas não sofrem nenhum tipo de atração. E aí nós vamos ter um processo que é chamado de imantação. O que seria isso, né? Algumas substâncias, elas não possuem nenhuma propriedade magnética por natureza. Elas já vêm com essa propriedade como a magnetita, que eu mostrei para vocês da pedra. Mas o que é que acontece? Se você atritar ou manter contato com o ímã, essas substâncias que não têm essas propriedades de natureza, elas acabam adquirindo propriedades magnéticas, que são justamente os ímãs artificiais. E aí eu coloquei aqui justamente um exemplo. Se você colocar um ímã perto de um prego, você vai permitir com que esse prego ele haja como se fosse um ímã, que é justamente um ímã artificial. Mas se você distanciar esse ímã do prego, você vai ver que ela vai perder essa propriedade do magnetismo, ok? Então lembre, quando uma substância, uma determinada coisa, ela não tem propriedade magnética por natureza, mas em algum momento ela venha a ter, ela vai ter que passar por esse processo da imantação para acabarem se transformando em ímãs artificiais, certo? E aí nós vamos ter ímãs permanentes e ímãs temporários também. Os ímãs permanentes são justamente as substâncias que conservam as suas propriedades magnéticas, como mesmo depois de encerrado o contato com outro ímã. E nós vamos ter também os ímãs temporários, que são aquelas substâncias que só mantêm sua propriedade magnética quando tem contato direto com algum ímã ou
se tiver alguma indução elétrica, que é justamente aquele ato de você encostar e ter a separação aí de pontos diferentes, né? De polo norte e polo sul também. Então, aí nós temos aí dois tipos de ímãs diferentes. E nós vamos ter também o magnetismo terrestre. Lembra que eu comentei com vocês, né? Que se eu pegar e colocar uma linha com o ímã, ele vai acabar interagindo com o polo norte geográfico e o polo sul. E acaba que a Terra, ele funciona como esse ímã gigante. E como é que vai funcionar, professor? Eu comentei com vocês que nós vamos ter um sentido, né? E o que é interessante, que o polo norte geográfico, ele é o polo sul magnético. E o polo sul magnético vai ser o polo norte. O polo sul geográfico vai ser o polo norte magnético. Mas por que isso, professora? Lembre novamente, o oposto se atrai. Lembra que eu falei do polo norte e polo sul? Então, o polo norte magnético ele vai acabar atraindo o polo sul do ímã. E o polo sul geográfico vai acabar atraindo o polo norte. Então, essa relação aí que você vai ter é justamente porque a Terra ela acaba funcionando como um ímã. Então, lembrem, norte vai se interagir melhor com o sul e o sul vai se interagir melhor com o norte. Por isso, essa mudança aí e essa interação com o ímã que é gigante, que é justamente a Terra, tá bom? Lembra dessa questão aqui. Polo norte geográfico, o norte vai interagir com o sul magnético e o polo sul geográfico vai acabar interagindo com o polo norte magnético. Aquela questão de opostos se atraem. Lembrem sempre disso, que é justamente uma boa propriedade utilizada aí que os ímãs eles têm. E aí é interessante que vocês saibam também dos fenômenos de magnetismo que acontecem na Terra. E um bem interessante, que eu acho lindo e que acharia muito bom se eu conseguisse observar, né? É justamente a aurora polar, ou a aurora boreal no Polo Norte, ou a aurora austral no Polo Sul. E aí o que é que acontece? Nós vamos ter que essa aurora, ela acontece quando ventos solares, os ventos que são trazidos aqui para próximo da Terra, através do Sol, eles entram em contato com o seu campo magnético, o campo magnético que nós temos na Terra, que é mais intenso nos polos. Então, por isso que eles acontecem somente no Polo Norte e no Polo Sul. Então, os ventos, eles vêm, entram em contato com essas regiões magnéticas, com esse campo magnético que tem na Terra, mais próximos do Polo Norte e do Polo Sul. E o que é que acontece? Esses ventos solares, eles têm um fluxo de plasma quente, que vai ser composto de quê? Composto de gás de elétrons livres e também de cátions, que são aquelas partículas positivas. Lembrem também disso, tá? Que elas vão ser emitidas pelo Sol em várias direções. E aí, o que acontece? Quando elas chegam em contato com a Terra, com a camada mais externa da Terra, né? Que é a ionosfera, ela acaba tendo essa interação e acaba gerando esse fenômeno tão lindo. Tá? E é interessante falar que ela é emitida pelo Sol em várias direções, em um resultado de milhões de graus de temperatura da camada mais externa da estrela, né, do Sol, que é justamente a coroa solar. Então, é a partir da coroa solar que nós vamos ter essa eliminação desses ventos solares, certo? E aí, nós vamos ter o seguinte, que elas não vão ser sempre liberadas de uma maneira constante. Tem momentos que tem como se fossem tempestades, os ventos são mais fortes, tá? Que vem do Sol. E aí, durante essas tempestades, que são essas tempestades magnéticas, o fluxo do plasma que vem, justamente, que está dentro dos ventos solares, eles vão ser bem mais fortes. E assim, o campo magnético que vai estar entre os planetas vai acabar causando vários distúrbios no espaço. E principalmente na ionosfera, que é o local onde você vai ter como se fosse a interação entre esses ventos solares e a camada mais externa da nossa Terra, tá? Da atmosfera. E aí, por conta disso, você vai ter vários distúrbios na ionosfera. E o que é que pode acontecer? Você vai ter uma dificuldade na qualidade da comunicação por rádio ou dos sistemas de navegação. Podem ter danos também para os astronautas que vão estar nessa região, né, das tempestades magnéticas.
eles podem acabar causando problemas também nas células solares dos satélites e também causar algumas mudanças na movimentação das bússolas e na ação dos radares também. Tudo isso quando você tiver a presença das tempestades magnéticas, onde o fluxo desses ventos solares vão ser bem mais fortes do que o que costuma ser, ok? E é interessante falar também que não só aqui na Terra tem essa aurora, né? Nós vamos observar, é observado na verdade, essa aurora em outros planetas, como por exemplo Júpiter e Saturno. Eles têm campos magnéticos bem maiores do que o que a Terra possui, tá? Também nos polos. E por conta disso, além de Júpiter e Saturno, nós temos Urano, Netuno e Mercúrio também, que eles são magnéticos. E acaba que eles têm uma grande radiação, por ter aí esses campos magnéticos, né? Eles têm uma grande radiação e esse efeito aurora polar, eles também podem ser observados. Mas não a olho nu, claro, que eu já mostrei, já comentei com vocês, né, da distância. Mas nós temos aquele famoso telescópio Hubble, que eles conseguem capturar justamente quando acontece essa aurora polar também em outros planetas, tá bom? E agora nós vamos falar um pouquinho sobre fluxo magnético e o eletromagnetismo. Vocês sabem que em algumas cidades diferentes, né, em alguns estados diferentes, nós temos locais onde as tomadas têm, por exemplo, 110 volts ou 220 volts. E o porquê disso, né? Porque nós não podemos ligar um aparelho que só funciona em 110, por exemplo, em uma rede de 220. Tudo isso acontece, né, justamente por conta desses transformadores. E como é que esses transformadores eles são formados? Observem nessa imagem aqui de cima, tá? Eles são formados por duas bobinas, uma dentro da outra. Então, ó, nós temos uma bobina aqui e temos uma outra aqui, que elas não têm contato, mas elas vão estar dentro do mesmo transformador. E aí o que aí acontece? Nós temos a primeira bobina, que é o enrolamento primário. Nós vamos ter aqui, ó, que é essa parte aqui inicial, que é por onde entra uma corrente elétrica. A corrente elétrica, ela entra por um determinado ponto. Nós vamos ter o movimento delas nesse enrolamento primário. E aí essa corrente elétrica, ela induz no núcleo do transformador um fluxo magnético variável. Então vai ter uma movimentação aí de eletricidade nesse primeiro e ele tende a partir para o enrolamento secundário, que vocês vão observar aqui, tá bom? Que esse enrolamento secundário vai criar uma outra corrente, dependendo aí da quantidade de esferas, de espirais que você vai ter aqui, ó. Vocês podem observar que aqui tem mais que aqui. E dependendo aí da quantidade de espiras, da distância e da intensidade da corrente que você vai ter aí diferentes quantidades de corrente. Ela pode ser mais forte ou pode ser mais fraca. Mas o que vocês devem saber desse transformador é que ele vai ter um enrolamento primário e um enrolamento secundário. Você vai ter uma corrente que vai entrar pelo primário, vai gerar alguma coisa nesse gerador, que vai ter movimentação e vai entrar em contato com o secundário, que você vai ter aí a saída dessa corrente, que ela pode ser tanto mais alta como mais baixa, dependendo aí da quantidade de espirais que tiver. Então, é meio difícil de entender, mas que vocês possam observar a diferença de cada um, tá? Espiral primário, espiral secundário, nós temos a intensidade, a fonte, a corrente que entra por um, vai sair pelo outro, mas não necessariamente vai ser aí da mesma quantidade, ok? E é interessante vocês observarem também o seguinte, que nós vamos poder realizar cálculos através dessa questão aqui das espiras e da voltagem, que é a quantidade de corrente que você vai ter. Então, a primeira coisa que vocês têm que saber é do seguinte, que o primário ele pode ter uma N quantidade de espiras e o secundário também vai ter uma N quantidade de espiras. Nós vamos ter NP, que é do primário, e NS, que é do secundário. E nós vamos ter também uma voltagem que vai ser diferente no primário e diferente também no secundário. Então, essa relação que você vai ter, tanto da quantidade de espiras como da voltagem, você vai ter uma relação de razão entre elas e de igualdade também, tá? Você vai ter que a voltagem do primário
vai ser uma razão, vai ter uma relação com a voltagem do secundário, que vai ser igual ao quê? A quantidade de espiras que você vai ter no primário, dividido pela quantidade de espiras que vai ter no secundário. E em relação à corrente, a intensidade que você vai ter, você também vai ter uma relação de razão aí entre elas. Então, ó, primário sempre vai ficar em cima, ó, nós vamos ter que a intensidade do primário sobre a intensidade do secundário vai ser igual ao número de espiras que você vai ter no secundário dividido pelo número de espiras que você vai ter no primário. Isso nós vamos conseguir observar melhor quando formos realizar os cálculos, tá bom? Mas lembrem e anotem justamente essa fórmula aqui que vocês vão ter provavelmente que usar, ok? E aí nós vamos ter o que torna o planeta Terra um ímã. Em 1600, após concluir alguns estudos decisivos com a bússola, William Gilbert, ele deduziu que no interior do planeta Terra nós tivéssemos a presença, ele fosse formado por uma pedra, por uma rocha magnética. E ele achou que era justamente a magnetita, que foi o que ele utilizou, nesses estudos dele. E nós sabemos que hoje o núcleo do nosso planeta ele é formado tanto por ferro como por níquel, mas eles vão estar submetidos a uma pressão muito alta e também a altas temperaturas. E eles acabam sendo facilmente magnetizáveis. Só que aí o que é que se pergunta, Se ele acertou com essa dedução dele, que você ia ter uma rocha magmática, ou não. Então, nesse caso aqui, ele acabou errando nessa dedução. Por quê? Porque, como eu comentei com vocês, vocês sabem que esses ímãs, essas pedras, essas rochas, elas acabam perdendo a propriedade de magnetismo quando tem altas temperaturas, que é justamente o que acontece no núcleo do nosso planeta, tá bom? Então, ele acabou errando nessa dedução que ele teve nesse tempo. Por quê? Porque nós vamos ter aí essa perda das qualidades magnéticas acima de uma certa temperatura, que é chamada justamente de ponto Cuvier, tá? Então, quando passa dessa temperatura, ela perde as propriedades magnéticas. Mas abaixo dessa temperatura, você vai ter aí que elas ainda mantêm a sua propriedade magnética. Então, William Gilbert ele acabou errando aí nessa dedução que ele teve de por que o planeta ele acaba agindo como um ímã gigante. E aí, nós vamos ter a bússola e os tipos de ímã. Primeiro, há muitos anos a bússola ela vem sendo um equipamento muito importante para se situar geograficamente. E bússola, ela vem de uma palavra italiana que aí significa pequena caixa. Nessa pequena caixa, o que é que nós vamos ter, Ela vai ser uma caixa composta por uma agulha magnética na horizontal, que vai ser suspensa pelo centro de gravidade, e ela vai apontar justamente no eixo norte e no eixo sul. E as pessoas procuravam, elas conseguiram observar essa questão geográfica como? Se a bússola ela estivesse apontando para o mesmo sentido da estrela polar, que fica no norte, ela iria estar apontando para o norte, nesse sentido correto. E se quisesse observar alguma coisa do Polo Sul, ela sempre tentava, ela sempre procurava, tinha que estar, na verdade, em sintonia com o Cruzeiro do Sul, tá? Então, a estrela polar e também a do Cruzeiro do Sul. Essas relações do norte com o sul tinham que ter relação direta com o sentido que nós íamos ter aí essa agulha, tá? Então, a partir daí, eles conseguiram desenvolver justamente esse reconhecimento da noção de eixo norte e de eixo sul. E aí, é interessante falar que cada ímã ele tem uma aplicação diferente conforme o seu formato. E aí nós vamos ter que os ímãs em barra, eles são utilizados na fabricação de bússolas magnéticas, enquanto os ímãs circulares, eles são utilizados em computadores e componentes elétricos. Além disso, nós temos o ímã em forma de ferradura, que ele tem um campo magnético mais forte. Por quê? Porque os polos deles vão estar mais próximos, tá? Vão ter maior interação. E esse tipo aqui de ímã, que é em formato de ferradura, são utilizados em aparelhos como radar, em alguns outros tipos de motores elétricos. E por último, nós temos aqui os ímãs em forma de disco, tá bom? Que eles podem ser utilizados mais comumente em alto-falantes, que eles acabam fazendo a conversão de impulsos nervosos em som,
tá bom? Então, a aula de hoje foi isso, foi o último capítulo do livro. Espero que vocês tenham entendido. E qualquer coisa é só me chamar no WhatsApp, tá bom? Um beijo, até a próxima aula.